Itaplay, personalidade e destaques. Patrocínio, Escritório de Advocacia Francischini, Colégio Objetivo Itapira, Casa das Telhas e Madeireira, Funerária Itapirense Aliança Familiar, Moi Pneus, Centro Automotivo, Combal, tudo em elétrica e iluminação, Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia e Cristália, sempre um passo à frente. Começando mais uma edição do programa Personalidades e Destaques, parceria com a Mogiplay e Itaplay. Cuidados técnicos de Rafael Bertanha, com Aninha Rodrigues, no apoio Gil Costa e Mariane Regina. Bom, como a gente já anunciou na chamada, hoje recebendo aqui no estúdio da Mogiplay, também estamos em parceria com a Rádio Clube de Itapira, sob o comando do meu querido Chico Carlos, lá na cidade de Itapira, através do endereço eletrônico que é o site da Rádio Clube também. E através da minha live, JP João Roberto Panizola. Hoje recebendo aqui no estúdio, até nós estamos tirando a máscara, por questão estamos respeitando o distanciamento social dentro do protocolo sanitário imposto pelas nossas autoridades, recebendo com muito prazer aqui no estúdio o vice-prefeito da nossa cidade de Itapira, Mário da Fonseca, né? O Marinho, muito conhecido como Marinho, todo mundo conhece ele como Marinho. Ele que começou muito jovem na política e hoje praticamente vive um momento até apoteótico que chegou já como vice-prefeito da cidade de Itapira. Marinho, prazer tê-lo aqui com a gente, para a gente explicar aí qual é a função do prefeito, o que o prefeito tem, o vice-prefeito tem que fazer, onde ele pode atuar, embora você tenha o domínio de uma pasta do qual você vai também esmiuçar para a gente aqui. Que prazer ter você aqui com a Mogiplay. E quem é o Mário da Fonseca? Quem é o Marinho? Boa tarde. Boa tarde, JP. Boa tarde aí a todos os internautas que nos acompanham pelo canal Itaplay, os ouvintes da Rádio Clube de Itapira. É um prazer muito grande estar aqui hoje, poder conceder essa entrevista para você, abordar esses assuntos, né? Eu iniciei na vida política em 1996, né, aos 18 anos, quando fui candidato a vereador pela primeira vez, pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, né? Fui o mais votado do partido na época, mas nós não alcançamos a legenda e não foi eleito nenhum vereador, né? Mas você ganhou uma matéria que a gente falou com o Fernando Gasparino, ele repórter, acho que do jornal Cidade de Itapira naquela oportunidade, como mais jovem iniciante na política itapirense. Isso lhe rendeu até pelo menos um momento de glamour, né? Porque você foi o candidato mais jovem naquela oportunidade, foi o mais votado, devido às legendas, né? A gente fala, o coeficiente, você acabou não entrando. Realmente, foi na época na cidade, né? Todo mundo comentava, nossa, tem uma pessoa jovem aí, 18 anos apenas, candidato a vereador. E assim, eu sempre me interessei por política, né? Desde a época do Interact Clube, onde eu fui presidente, atuei muito no Interact Clube. Eu sempre me interessei e sempre gostei da política. E desde então eu venho aí seguindo carreira até hoje que eu consegui chegar a vice-prefeito. Sou advogado também, né? Me formei advogado, fiz faculdade de Direito e estou agora como vice-prefeito. Mas você foi também vereador, né? Fui. Eu cheguei a ficar como na suplência. Duas eleições eu cheguei a ficar como primeiro suplente. E na época os vereadores, o Manuel Marques chegou a assumir a prefeitura, nas outras duas gestões do Toninho, e eu como primeiro suplente acabei assumindo a Câmara aí por um longo período. 2 anos, acho que deu uns 4 anos aí como vereador, trabalhando na Câmara. Fui também secretário de Promoção Social, 2007 e 2008, e atuei como secretário de Negócios Jurídicos também no final do segundo mandato aí do Toninho, né? E você também, a sua pasta é secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura. Você já aproveitou o handicap que você tem, sendo vice-prefeito, e encampou. Qual é a sua função nessa pasta? Isso, atualmente eu também estou como secretário de Negócios Jurídicos, né? E venho ali trabalhando junto com os procuradores, os advogados do município,
atuando e resolvendo todos os problemas aí que o município tem na parte jurídica. Nós temos aí o jurídico contencioso, que são as ações judiciais que a prefeitura ou propõe ou enfrenta, e nós temos também os problemas internos, os processos administrativos, disciplinares, e temos todos os procedimentos que passam pela prefeitura, que o jurídico opina quanto à questão da legalidade ou não dos pleitos e dos pedidos que são feitos dentro do município. Ou seja, o jurídico é uma secretaria meio por onde 99, quase 100% dos assuntos tem que passar para lá para ter uma chancela positiva ou negativa. Então, ali vai o carimbo. Vai o carimbo. É uma secretaria de muita responsabilidade, de muito trabalho, né, e que o pessoal lá com a colaboração de todos os servidores aí lotados lá vem dando conta satisfatoriamente. A gente está falando de vice, né? Eu me lembro do Jô Soares, que ele criou um quadro, tirando o Aureliano que fala, o Aureliano Chaves era vice no regime militar do João Batista Figueiredo, salvo engano, né? E ele dizia assim, no quadro do Gordo, do Jô Soares, né? Tirante Aureliano que fala, quem foi o vice de fulano? Quem foi o vice de ciclano? Ninguém sabia, né? Tanto que no Brasil, até futebolisticamente falando, o vice não tem importância nenhuma, né? Mas eu tenho história, o Brasil, ele é muito marcado com vices, né? Nós tivemos aí um vice-presidente que faleceu há pouco tempo, o Marco Maciel, também da era militar, né? O Zé de Alencar, que foi o vice do Lula naquela oportunidade, né? O Aureliano Chaves, que eu já falei, Michel Temer, que foi o último vice que o Brasil teve. Tivemos aí o Zé Sarney com a morte do Tancredo, ele assumiu. Temos um vice chamado João Goulart, que foi a época, aquela mudança de militar, que aconteceu tudo aquilo. O Adalberto também, Café Filho, Afonso Pena. E, na minha opinião, um dos vices mais, que teve uma notoriedade maior, o Itamar Franco, quando assumiu com o impeachment do Fernando Collor de Mello, e ele levou para a pasta dele, para assuntos econômicos, o Fernando Henrique Cardoso, que implantou, eu acho que o plano mais longevo, plano econômico mais longevo da história do Brasil, economicamente falando. Vamos ver se você tem que ser um ás no vice, é mais ou menos por aí? JP, veja bem, eu primeiro quero deixar bem claro uma coisa, eu adoro ser vice, me sinto muito bem no cargo de vice. E olha que tem função, viu? E vai ter função. E ainda mais sendo vice do Toninho Bellini. Para mim é um prazer muito grande. Quando ele me convidou, eu aceitei de imediato, porque acho que é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que gosta de Itapira, é um itapirense que está disposto a trabalhar pelo bem da cidade e tudo mais. A minha visão do vice, qual que é? O vice ele tem que ser, e isso eu falo, que eu aprendi muito, não só observando esses vices que nós tivemos no nosso país, mas eu aprendi muito, eu conversava muito com o Antônio Carlos Martins, que foi um grande professor que eu tive nesses 8 anos do Toninho. Um maravilhoso vice. Um maravilhoso vice. Saudosa memória, relembrou muito bem isso. Né? Doutor Antônio Carlos Martins. E ele falava sempre isso, e eu concordava muito com ele nisso. O vice bom é o vice, quanto mais discreto possível ele for, melhor ele é. Né? Então, assim, eu tento ser muito discreto, eu estou lá desde o começo para ajudar o prefeito. Tá? Eu acho que o prefeito é o líder nosso, é ele quem determina, o Toninho vem fazendo isso muito bem feito. Né? Então, assim, eu tenho uma atuação, eu estou lá para ajudar, ele, Toninho, me deu uma liberdade muito boa, assim, de atuar, de ajudar. E eu procuro sempre isso, eu lembro sempre do Antônio Carlos Martins, olha, eu quero ser o mais discreto possível. Até quando as pessoas me convidam, vamos fazer uma entrevista, eu falo, olha, se não puder, porque assim, eu acho que o prefeito que é o ator central da política, eu sou o vice, o coadjuvante, eu quero ser o mais discreto possível. E vice de Itapira também me orgulha muito. Nós tivemos na cidade, nós tivemos o doutor Fernando Serra, que foi vice do Hélio Pegorari, pessoa da mais alta estirpe, honestidade. Nós tivemos o Antônio Carlos Martins, como eu citei. Já entrevistei várias vezes. Na derrocada do PT, ele era petista? Ele era petista. Eu falei, doutor Antônio Carlos, o senhor me concede uma entrevista? O senhor quer
Jota, fica à vontade. E ele tinha essa, bom, advogado, contabilista, como era, ele tinha uma noção de tempo exato. Ele fez um discurso na segunda posse do Toninho. Maravilhoso. Eu arrepiei, cara. Eu esperava um discurso, mas ele conseguiu colocar, florear sendo ácido, porque foi ácido, né? E eu e o Betusca, naquela oportunidade, estavam transmitindo pela Rádio Clube, e o doutor Antônio, até uma homenagem que a gente presta aí para o saudoso doutor Antônio Carlos Martins, que um vice, da maneira com que ele era, as pessoas procuravam ele, né, para falar de política, nem era administrativamente, mas queria que o doutor Antônio Carlos falasse de política, e o Martins sempre solícito, aquele jeito, aquele semblante calmo, voz aveludada, ele dava conta, e boa só a inspiração dele, viu? Não, com certeza. Tenho certeza, ele fez escola. Não, com certeza. Nós tivemos também o meu primo, Toy Fonseca, que foi vice. E meu patrão, não posso nem pensar em falar mal. Então, assim, para mim é motivo de muito orgulho, muita satisfação poder dizer que eu sou vice-prefeito de uma cidade como a nossa, que teve todos esses vices, e que sou vice também do prefeito Toninho Bellini, que vem realizando um excelente trabalho aí à frente da prefeitura nesses 6 meses. E na última entrevista que eu fiz com o prefeito Toninho Bellini, ele fez questão de te enaltecer, e quando ele justificou da seguinte maneira: dizem que eu passo muitas coisas para o vice. Claro, o prefeito tem uma caneta na mão e o assunto que é de importância para ele, ele tem que resolver, por isso que já tem a figura do vice para ajudá-lo, né? E ele falou assim: eu quero dizer o seguinte, Itapira tem um vice hoje, e um vice atuante, um vice que me ajuda, né? E porque nós tivemos um histórico de vice não bem em Itapira. Tive o privilégio de entrevistar um dos vices, né? O Firmino Sanches Filho, que hoje é nosso patrocinador até com os produtos Rafinato, mas ele ficou relegado a segundo plano. E nós tivemos um vice anterior a ele, que foi o Dado Moretti, no caso do Carlos Eduardo Moretti, que esse foi afastado mesmo, né? Esse foi impeachmentado naquela oportunidade. E você vendo essa figura, sabendo que hoje tem que ter um vice atuando, ajudando o prefeito, né? Jota, eu tenho que dizer uma coisa, não só quanto ao prefeito, mas todo o nosso grupo. Eu tenho muito respeito, eu tenho atuado com muito respaldo, todos me respeitam, eu respeito também a todos, os servidores da prefeitura, a população. Então, acho assim, nós temos aí, que nem você disse, nós passamos aí por 2 gestões em que praticamente nós não tivemos um vice-prefeito. E eu acho até que nem foi culpa deles, também não quero entrar nesse mérito. Mas agora que nós temos um vice-prefeito, que eu ocupo, que eu tenho o privilégio de estar ocupando esse cargo, né? Estive com o Toninho na eleição, estou agora na administração, eu acho que eu tenho essa responsabilidade de retomar a importância do vice-prefeito, de mostrar que o vice-prefeito ele pode ajudar, ele tem que ser um vice-prefeito atuante, mas dentro daquela descrição, né? Não adianta o vice-prefeito querer ser mais que o prefeito, querer ser, entendeu? Não, eu acho que tem que ser bem discreto, como o Antônio Carlos Martins me ensinou, né? E ajudar bastante, esse é o importante. Esse fato de você, quando jovem, já fazer parte do Interact Clube, que era uma ala jovem do Lions, né? Acho que hoje está Rotary, perdão. Acho que hoje está mudando a presidência do Lions Itapira. Acho que o meu querido caboclinho lá, o Luiz Carlos Finazzi, deve estar passando bastão para o Rossi. Isso, a gente vai estar falando com eles aqui também, né? O Carlinhos Sartori, além de ser vereador também, ele é presidente do Círculo, né? Do Círculo. Então, é muito importante. Essa sua participação no Interact é que despertou você para ir para o mundo político, candidato a vereador 2 vezes, né? Candidato a vice por 2 vezes, a primeira candidata a vice bateu na trave, mas a segunda acabou entrando. Você acha que aquilo foi start para a política? Como é que foi a sua história no Interact? Porque eu vi falar muita coisa boa de você no Interact também. O Interact foi assim, Jota. Meus irmãos mais velhos, né, foram interactianos, e eu via muito eles trabalhando pelo Interact, fazendo parte, e eu comecei a gostar daquilo. Completei a idade e fui convidado. E me apaixonei pelo Interact Club. Eu digo, quando eu converso com os interactianos de hoje, com o pessoal do Rotaract, eu digo,
o Interact, o Rotaract, o Rotary, o Lions. Na minha época existia o Leon, né? Que era o braço jovem do Lions. E eu digo assim, o Interact é uma escola de líderes. Você vai para a escola e você aprende a ler, você aprende a escrever, você faz uma faculdade para ter um desenvolvimento técnico. O Interact e o Rotaract são escolas de líderes, onde você vai desenvolver a sua inteligência emocional, as aptidões suas de liderança, de convivência com as pessoas, porque é só isso que você vive nesses clubes de serviço. Além, é claro, da ajuda ao próximo, de fazer o bem ao próximo nas campanhas. E isso me motivou demais, eu gostei demais, me identifiquei demais com o Interact Club. E quando eu completei meus 18 anos, eu precisei sair. E eu falei, nossa, agora eu vou sair, não vou poder mais ajudar as pessoas, não vou mais participar das campanhas. E aí falei, não, eu vou seguir carreira política. Eu vou me candidatar. Na época, até o Dr. Gonzaga era do PTB. Luiz Gonzaga Monteiro de Faria. O filho dele, o Juba. Jubinha. O Juba, a gente era muito amigo. E eles me convidaram, falaram, olha, por que você não vem candidato a vereador com a gente? Eu estou pegando partido. E eu vi essa brecha, adorei. Falei, não, então vamos. Foi aí que foi a minha primeira candidatura a vereador, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Interact, o Rotaract, me influenciaram demais para fazer parte disso, né? A gente até costuma brincar, o Luan, hoje o vereador Luan Rostirola também foi presidente do Interact Club. Você não tenha dúvida que se um dia você conversar com ele vai falar, olha, tá me devendo entrevista aqui. O Interact que influenciou muito para eu seguir essa carreira política. E ele desenvolve demais essa parte emocional, essa parte de liderança, a oratória, enfim, é uma escola maravilhosa que eu acho que todo jovem dos 14 aos 18 deveria passar, porque valoriza demais e é muito bom. Você falou, vamos para o bloco rapidinho então, né? O nosso bloco comercial rapidinho, eu volto aqui falar com o Mário da Fonseca, vice-prefeito da cidade de Itapira. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para a sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Funerária Itapirense. Plano assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Muito bem, voltando aqui com o programa Personalidades e Destaques, falando com o vice-prefeito da cidade de Itapira, Mário da Fonseca. E tem gente já mandando abraço para o Mário aqui, Dr. José Hortêncio Francischini. Boa tarde, companheiros. Mário da Fonseca, Rafael e Ana. Obrigado, doutor José Hortêncio Francischini. A Leise Ribeiro Bosso mandando boa tarde a todos. Obrigado, Leise. Também Francisco Matias, muito obrigado, hein? O Daniel Portilho está dizendo que a equipe da Itaplay está de parabéns e pedindo a bênção para a gente, que Deus os abençoe, abençoe você também. Cleusa Alves, dando boa tarde, obrigado, Cleusa. Fátima Santa Luzia, André Siqueira, parabéns, Mário da Fonseca e meu amigo JP. Quer falar alguma coisa pro pessoal aqui que está mandando abraço? Eu quero só mandar um abraço pro Francischini, doutor Francischini. Quando eu fui candidato a vereador em 96, ele fazia parte do nosso partido. Ele assistiu de perto, ele participava das reuniões. Eu acho que ele não foi candidato naquela época, não foi, acho que ele não quis ser.
mas ele era membro do PTB também e fazia parte. O André Siqueira é meu presidente, né? Presidente do meu partido, então, vereador atuante, pessoa que eu estimo muito também. O André Siqueira, para mim, é um grande guerreiro. Enfrentou aí uma Covid pesada e deu a volta por cima. Grande André. André, nós já agendamos, só está dependendo de você e a Maísa, que a gente combinou de vir de 2 em 2. Já vieram aqui a Beth presidente, a Beth Manuel e o Mino Nicolai, né? Agora estamos esperando você e eu quero entrevistar todos, né, na cidade de Itapira. O Vandré... JP, diga lá. Tem um comentário no YouTube também, o Vandré Bassi Cavalheiro, ele colocou assim, e o churras? Justifica. É o Vandré, meu querido doutor Vandré Bassi Cavaleiro, o homem que já me deu livros, eu leio todos, já li todos, hein? O Vandré, só para mandar um abraço pro pessoal lá da Cachaça do Barão, ó, tá aqui, ó, cachaça artesanal orgânica do Barão. Essa aqui tá matando até coronavírus, viu? Tá? Viu? O Vandré tá me devendo um churrasco ainda, viu, JP? E não pagou? Não pagou ainda, desde a eleição. Eu vou cobrar ele, deixa ele. Eu vou contratar um advogado, vou entrar com uma ação de cobrança nele. Então pode deixar. Eu já vou testemunhar que você está devendo, viu, Vandré? Vandré, beijo no coração. Escritório de Advocacia, Dr. Fernando Serra, exatamente, na cidade de Itapira. Um grande abraço a todos eles aqui. O Antônio Fernando Galvão, boa tarde. O Galvão, nós estamos agendando uma entrevista com você aqui também, né? Agradecendo, falando do Francisquini, nosso patrocinador, Escritório de Advocacia Francisquini, Funerária Itapirense Aliança Familiar, na direção do Jacomo, do Jacó e da Juliana, Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia, do meu amigo Sebastião Balbino, Combal Hidráulica e Elétrica, na pessoa da Dona Fátima e do Matheus, Colégio Objetivo, do Felipe Fraceto, Cristália, sempre um passo à frente na coordenação do Departamento de Imprensa da Lídia Andreata e, claro, com o apoio do Dr. Ogari de Castro Pacheco. Mois Centro Automotivo do Júnior e da Raquel. Tem duas lojas de reparação automotiva, alinhamento e balanceamento Itapira, e tem uma aqui na Avenida Mogi Guaçu, né? Meu querido Júnior. Casa das Telhas e Madeireira, com o Zé Carlos Camelito, o Thiago e o Wesley. Já tem a peça de serraria super moderna, que a gente vai estar fazendo uma entrevista especial com eles lá. E o Sindicato dos Servidores, que eu tenho como guerreira, a nossa Cristina Helena Gomes, né? Que você já teve até um embate, que a gente fala, um debate, né? Um debate sobre a OS. Ela também fez uso aqui das nossas plataformas para justificar o objetivo. Uma guerreira, a gente não pode deixar de falar dela, não, né? Com certeza. Respeito muito o trabalho dela, acho que não tive só o embate da OS, mas todo dia ela está na prefeitura, ela é bem recebida, de uma forma respeitosa, discutimos bastante, viu, JP? Lógico. Ela olha muito pelo lado do servidor, ela preza muito, e eu respeito muito o trabalho dela e de toda a diretoria do sindicato. Eu acho que a gente tem sempre achado um bom termo, um meio termo, sem prejudicar o servidor e a administração. Um abraço, então, para a Cristina também. Agora, você precisa explicar a história do do churrasco. Um deve churrasco e o outro... Não, é a mesma coisa. O Xi é o apelido dele, viu? Mas é o churras. É o churrasco que ele quer que eu pague. Paga um churrasco. Vai na churrascaria gaúcha, paga para ele. Já falei para ele isso aí. Agora já está com liberação para 60% a partir de amanhã, né? Isso. E até às 23 horas. Até às 23. Ô, Vandré, depois você pode deixar pago uma marmitex lá, que eu pego na churrascaria com o Ouro e com o Josué lá, tá bom? E a gente agradece sempre a participação do pessoal que sempre está dando uma. Fátima Santa Luzia, obrigado, viu, Fátima, também aqui com a gente, a Leise Ribeiro Bosso. Eu sei que muita gente acompanha o nosso programa e não aparece aqui, Rafael. Eles encontram comigo, João, mas eu mandei lá, abraço, você não fala, não aparece, gente. Não sei o que acontece com o Facebook, o que acontece com o YouTube, que muitos nomes ficam suprimidos e a gente acaba não falando aqui. Eu quero aproveitar também, Marinho, porque o seu sobrenome é um sobrenome muito forte. Vocês têm uma história, até no contexto de formar, quando foi formada mesmo, a política itapirense, né? Tem um avô, bisavô, que tem uma biblioteca. Conta um pouquinho dos seus centrais aqui. Não, é uma história muito interessante até, né? Até na família a gente briga. Briga ainda? Briga ainda. Brigava mais ainda na época do meu pai, mas agora está menos.
porque eu sou o último Mário da geração. Então, assim, eu tenho meu bisavô, né, que é foi o doutor Mário da Fonseca. E que tem uma rua. Isso, a rua da prefeitura, passa ao lado da prefeitura, leva o nome dele. Mário da Fonseca. Ele foi o fundador do jornal Cidade de Itapira, foi um dos fundadores da Banda Lira, participou da fundação da Santa Casa de Itapira, né? Então, assim, foi o primeiro advogado da nossa cidade, né? Foi ele. E aí ele teve vários filhos na cidade, né? Um dos filhos é o meu avô, que era o Mário da Fonseca Filho. Também conheciam muito ele aqui por Lico. Né? Esse é o que leva o nome da biblioteca. Ele trabalhou muito na prefeitura, tudo, leva o nome da biblioteca. Foi professor. E o meu pai, Mário Norberto da Fonseca. Né? E eu sou Mário só da Fonseca. Tá bom? Mas e teve o Norberto da Fonseca? Meu pai, Mário Norberto da Fonseca. E teve um que é só Norberto da Fonseca. Tem uma rua atrás do cemitério. Isso. Aquele ali é o avô do Toy e do Betusca. Então avô do patrão, vamos falar aqui. Não vamos falar, Então, e a família Fonseca tem essa história, né? Vocês são descendentes de portugueses. Portugueses, isso. E tem essa história, você sabe um pouco da vinda deles para o Brasil? Essa história nós não sabemos muito, viu, JP? Eu sei que o meu bisavô, o doutor Mário da Fonseca, parece que era de Itu. Veio da cidade de Itu para Itapira e aqui casou, né, namorou, casou e veio exercer a vida dele. E aí veio. Mas assim, a vinda deles de Portugal para o Brasil, isso não tenho muita informação. Não há relatos também? Não há muitos relatos, é muita coisa. Eu até ia te perguntar mais uma coisa com relação aí ao teu sobrenome, mas nós já vamos parar por aí. Você lembra da época que tinha aquela gincana no parque? Muita gente me cobra, pede para alguém falar da gincana. Você chegou a participar da gincana? Eu peguei, a época da gincana eu peguei um pouco no parque. Depois ela foi para a praça, tudo. Mas era um evento que mexia com a cidade toda. Parava a cidade? Parava a cidade. Tudo. Quem pode falar para você com propriedade da gincana é o Mino Nicolai. O Mino Nicolai. Esse aí fez parte da equipe do 30 Dias, era um dos envolvidos aí na gincana. Tinha o quê? 30 Dias, 12 volt? 12 volt, tinha 6 e 15. 6 e 15. Né? Tinha o Pilequinho. Pilequinho. Depois veio o Curisco, né? Tinha a equipe do Murilo Zero Bala. Zero Bala. Era, a cidade inteira mobilizava. Algumas desses nomes da gincana migraram para os Jogos de Verão, né? Isso, alguns nomes acabaram indo para os Jogos de Verão. Bom, Marinho, um assunto que a gente não pode deixar de falar mesmo é agora o momento da pandemia, certo? Vocês, quando assumiram, aí vocês estão hoje há 6 meses no governo, vão tirar os dias que não são considerados úteis, né? Vocês são 6 meses no governo. Qual foi o esboço que vocês fizeram para trabalhar a pandemia? Olha, conviver com a pandemia, né? Que a prefeitura é o primeiro órgão afetado. Com certeza. Nós viemos aí convivendo com a pandemia desde 2020. Né? Não como administração, eu estou falando, mas o mundo, o Brasil vem desde 2020 convivendo com a pandemia. E por incrível que pareça, a gente no começo de 2020, quando ela começou, nós tínhamos uma ideia de que, olha, lá para dezembro, 2021 vai ser um ano diferente, vai estar tudo resolvido. Verdade. Saímos candidato, fomos eleitos em 2020. Quando nós fomos eleitos, final do ano, até que estava bem controlada, tranquilo. Para nossa surpresa, quando nós assumimos o governo, a pandemia, ao invés de melhorar, ela veio se agravando. Então nós assumimos numa situação de agravamento da pandemia, de piora, no Brasil inteiro. No Brasil não foi inteiro. só em Itapira. Não, foi só o Brasil inteiro. Então eu costumo dizer o seguinte, nós assumimos a prefeitura e lidamos com a pandemia na pior fase dela. Foi a mesma situação de você trocar o pneu do carro com o carro andando. Exatamente. Né? Então, o primeiro ato do prefeito Toninho Bellini foi o decreto de... Exatamente. O primeiro ato dele foi fazer o decreto de calamidade pública. Prorrogação de calamidade, que já vivia... Exatamente. E aí veio se agravando. Nós tivemos, por exemplo, em 2020, nós não tivemos todos os leitos de UTI ocupados. Esse ano nós tivemos essa crise hospitalar, o colapso do sistema de saúde nacional. Então, assim, nós tivemos que trocar o pneu do carro andando.
E agora parece que está mais com o avanço da vacinação, a coisa vem arrefecendo, vem se controlando. Mas assim, foi um impacto muito forte. E aí eu rendo muitos elogios ao Vladen Vieira, que teve a coragem de assumir a pasta nessas condições. Olha, não é qualquer um que pega uma pasta dessa. Não arredou o pé, né? E a todos os profissionais da área de saúde, da prefeitura de um modo geral, que apoiaram a administração, o prefeito, né, o secretário, num momento tão difícil e delicado como esse. Tivemos muita compreensão da população. Eu acho que a população, de um modo geral, compreendeu a gravidade da situação, a dificuldade de lidar com isso, né? Colaborou, lógico que tem sempre um ou outro que quer, né, criticar, que não quer entender, mas assim, foi um grande teste de dificuldade, de liderança do prefeito Toninho, do secretário Vladen, de toda a equipe, porque realmente não foi fácil, foram momentos muito difíceis. Bom, o Rafael está no telefone. Rafael, ele citou o Vladen Vieira e eu não posso deixar de agradecer o Vladen pelo seguinte, ele cedeu-nos 3 entrevistas, né? E é muito difícil até ele afastar do trabalho dele para nos atender. Mas a gente percebe que Itapira elaborou aquele quadrado, o Rafael acho que vai pôr na tela para a gente, e tanto o Gil Costa, o nosso... tem um programa que está na hora, e todos de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, um programa maravilhoso, vocês não percam não, que é muito informativo. E ele elogiou a planilha do Vladen. O entrevistado é o Mário da Fonseca, mas a gente tem que render homenagem quando a gente cita a pessoa. Você quer falar alguma coisa, Rafael? Não, mas pode falar então aí, com relação ao Vladen, que nos atende de uma forma... Vladen Vieira, em questão a Mogiplay, ele tem atendido muito a Mogiplay. Sempre que a gente precisa dele, ele está sempre... igual eu tive na vacinação, eu estava no ginásio, ele estava no hospital, eu liguei e falei, eu estou aqui, vou fazer uma reportagem sobre a vacinação, o senhor poderia vir até ao ginásio? Não deu 10 minutos, ele já estava no ginásio para atender a equipe da Mogiplay. Então, assim, sempre que a Mogiplay precisou, ele esteve receptivo à Mogiplay. Já liguei para ele em domingo, fiquei 2 horas com ele no telefone e, assim, sempre quando a gente precisa, ele atende a Mogiplay. E o Gil Costa fez questão de elogiá-lo. Aquela planilha que ele fez depois parece que ficou uniforme, não, né? A planilha da cidade de Itapira. O boletim Covid de Itapira da região nossa, é o melhor que tem. Dá para colocar, desculpa que eu peço as coisas em cima da hora aqui, eu não programo nada, nem pauta eu preparo com os meus convidados, né? Dada a liberdade. Olha lá como que você tem, começa lá em cima. A data, né? Certinha, essa de 7/7, né? Que foi de ontem. O de hoje vai sair, acho que mais tarde, é isso, Rafael? Total de casos notificados, 21.790. Confirmado nas últimas 24 horas, 54. Total de casos descartados, 12.717. Total de casos confirmados, 8.773. Total de recuperados, 8.295. Total de internados, 51, 48 de Itapira e 3 de outra cidade. Em tratamento, 218, isolamento domiciliar, 167, suspeitos, aguardando exames, 300, óbitos confirmados, infelizmente, 260, óbitos em investigação, 5, sintomas gripais, atingido nos últimos 14 dias, 1959. E ele coloca do lado lá até a faixa etária, quer dizer, ele esmiuça. Parabéns mesmo, Vlad, por isso que você está bem servido. Ele de você certeza. E de você dele. Com certeza. Então isso é um exemplo para as outras cidades, né? Que tem aí, os números. E ele faz. Tem um setor de ocupação que eu pulei, que eu acho que é o mais importante de todo. Eu pulei agora aqui, Setor de internação da taxa de ocupação ontem na UTI no Hospital Municipal, 112,5, quer dizer, está um pouquinho a mais da capacidade. De enfermagem, nos leitos, 71,4, tem um pouco de vaga. Na Santa Casa, 88,8. Em UTI, são 8 pacientes e 5 pacientes de enfermagem na Santa Casa. Tem 18
pacientes na UTI e 20 nos leitos, né, lá que estão aguardando o tratamento, que precisavam ter alta logo. Agora, até gostaria de falar um pouquinho, que fiz questão de entrevistar quando nós fizemos quando acompanhei aquela expansão do Hospital Municipal da cidade de Itapira. Ele está nessa lista que consta como ocupados também? Sim. Quer dizer que se não tivesse, então, aquela expansão daquele hospital? Hoje estava bem degringolada pior, bem pior. Aquele hospital foi uma grande, vamos dizer assim, uma grande jogada do prefeito Toninho Bellini. Em 40 dias ele conseguiu equipar, inaugurar, deixar em pronto aquele hospital, o que desafogou demais o hospital municipal, o atendimento Covid do hospital municipal. Né? Ali agora a gente está tendo um primeiro atendimento. Né? Então, assim, ajudou muito, isso aí entra na contabilidade. Agora, como a gente viu, o JP, é importante frisar isso, os números ainda são altos. Muito altos. A pandemia ainda está aí. As pessoas precisam ainda continuar tomando todos os cuidados, tendo a questão do isolamento social, o uso da máscara é muito importante, né? E não deixar de vacinar. Eu acho que isso é muito importante, né? A vacinação, conforme ela vai atingindo mais pessoas, os números tendem a cair. Então a gente precisa ainda da colaboração da população, a população tem que tomar todos os cuidados ainda do álcool em gel, do uso da máscara, porque a pandemia ainda está aí, infelizmente. É verdade. Olha, a Fátima Santa Luzia estava dizendo aqui que emprestamos até um jacaré. O que é isso, Fátima? Depois você explica, viu? Fátima Santa Luzia. Humberto Luchetti acompanhando a gente também. Grande Humberto Luchetti, homem do esporte. Foi meu repórter também um dia numa jornada esportiva, que eu não tinha repórter. Humberto, você quebra o galho? Não, foi um grande goleiro. Né? O Humberto é pau para toda obra, né? Se você jogar. E olha que o coração dele esses dias deu trabalho, né? Mas agora ele está firme. Não, mas é um excelente profissional, um servidor imprescindível lá na Secretaria de Esportes. Atuou brilhantemente aí todo o tempo dele. Agora ele está aposentado. Né? Mas nós vamos negociar o passe dele novamente aí. É verdade. Se que ele aguenta segurar no gol mais alguma coisa. Então, Humbertão, obrigado, Humberto Luchetti, aquele abraço. Esse momento da pandemia e os números altos ainda que a gente acabou de ver, acabamos de mostrar aí, esses números são realmente doloridos, porque 200 e poucos mortos, né? E tem 5 em investigação, pode ser que aumente. Esse plano do governo de ir até as 23 horas, você acha que alivia um pouco alguma coisa e não pode piorar daí para frente? O pessoal misturar, trocar as bolas e falar, tá liberado e a coisa andar, Marinho? Olha, JP, eu não tenho conhecimento técnico da área, tá? Entendi. Eu vou falar para você como assim, venho acompanhando tudo aí. Eu acho que o governador foi um pouco ainda precipitado, tá? Eu acho que não precisava segurar, fechar tudo novamente, eu acho que isso aí não há necessidade, mas eu acho que devia tomar um pouco mais de cuidado. Eu acho que até umas 9 da noite, 10 da noite, para não prejudicar também os setores que são envolvidos nessa questão, tem setores que atuam só na noite, né? Mas eu acho que é uma medida um pouco ainda precipitada. Eu acho que deveria esperar arrefecer um pouco mais os números da pandemia que nós estamos vivendo, esperar a vacinação adiantar um pouco mais para poder tomar uma medida mais elástica, mais de afrouxamento como ele tomou agora. Muito bem, vamos rapidinho para o nosso bloco comercial, a gente volta daqui a pouquinho, mas curto e grosso, para a gente falar mais ainda com o vice-prefeito Mário da Fonseca, de Itapira. Laboratórios Medilabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mojimirim-Mogi Guaçu. E loja 3, Truck Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico,
farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Muito bem, voltando com o programa Personalidades e Destaques, vamos para agradecimento para a gente falarmos aí do Colégio Objetivo na coordenação do Felipe Fraceto. Em 2022, o Colégio Objetivo estará de casa nova. Nossa nova sede terá muito mais espaço, contato com a natureza e o acolhimento e qualidade de ensino de sempre. O novo endereço será na rua Hildebrando José Rossi, número 89. Acompanhe as redes sociais do colégio, pois postaremos sempre os avanços da obra e as novidades. Para seus novos objetivos, um novo Objetivo Itapira 2022. Voltando com o programa Personalidades e Destaques, entrevistando aqui o vice-prefeito Mário da Fonseca. Olha, Mário, não só Humberto Luchetti, mas a Fátima Santa Luzia, o Antônio Fernando Galvão, meu grande amigo. Ele está dizendo aqui, ó, Marechal Teodoro da Fonseca, nome muito lembrado no Brasil. É verdade, um dos primeiros presidentes da República. Acho que foi o primeiro presidente da República, não foi? Foi. Marechal Teodoro, que conhecimento, aí está aqui. o Galvão, nosso grande Galvão, vai ser nosso parceiro aqui. Bom, tem um recadinho com um coraçãozinho. Júlia Zingra Ferrari da Fonseca, parabéns, Mário, te amamos. Minha mulher, minha esposa, né? Pode mandar um beijo para ela. Mandar um beijo para ela, agradecer muito a paciência dela comigo, viu? Porque não é Santa. fácil. Não é fácil. A gente sai de casa cedo, volta à noite. Tem meu filho Ivan também, eu quero mandar um abração para ele aí, para toda a minha família, pessoal que me apoia demais, que enfim, é o respaldo que a gente tem que ter na vida, né? Sem eles, nada é possível. Exatamente. Bom, você está falando que tem um projeto também lá na prefeitura hoje, que vocês já estão elaborando, como é que está, para a gente passar, isso. Acho que de primeira mão, o pessoal aqui da Mogiplay. Isso, nós estamos lá, o JP, com o projeto de readequação, reestruturação do Código Tributário Municipal. O que acontece? Hoje nós temos, aí, desde as outras duas gestões do Toninho, nós iniciamos esse projeto lá atrás. A legislação tributária nossa, além de ser muito antiga, alguma parte dela, 1970, 1960, ela é muito esparsa. Então, assim, você tem uma lei aqui, outra que fala sobre um outro assunto de tributo ali. Então, o que nós fizemos? Nós contratamos uma empresa lá atrás, nas outras duas gestões do Toninho, para fazer um esboço, um modelo de um novo Código Tributário Municipal. Reagrupar. Exato, onde toda essa legislação vai estar agrupada, vai tornar mais fácil a consulta, moderna, né, de acordo com os tempos atuais, e fácil, tanto para o fisco que arrecada, como para o contribuinte que vai pagar esse tributo. Então, assim, nós estamos aí desde os primeiros dias que eu assumi a Secretaria de Negócios Jurídicos, nós estamos debruçados sobre esse projeto, estudando ele, para que possa a população de Itapira, a cidade de Itapira, ter um novo código tributário com uma legislação moderna e eficaz dos tributos. É um trabalho enorme, é árduo, entendeu? Porque a legislação tributária, ela é uma legislação pesada por si só, de natureza, e também é muito grande. Nós temos no município o IPTU, o ISS, QN, o ITBI, nós temos as taxas, então, enfim, é uma grande número de leis que nós temos que isso a nível de município. Você imagina a nível de estado e a nível de união. De nação, exatamente. É o país dos impostos mesmo. O país dos impostos. Até por isso que a gente ouve falar muito, eu vou fazer a reforma tributária lá nos candidatos a presidente, e ninguém faz. Vai mexer num espinhadeiro aí. Espinhadeiro, além da dificuldade de se mexer e acertar isso aí. Né? Mas assim, no município nós estamos tendo aí uma equipe excelente, né? Pessoal da arrecadação, pessoal da execução fiscal,
os próprios procuradores, pessoal da lançadoria, que está muito envolvido nesse projeto e vem se debruçando, vem estudando, e eu acredito que esse ano ainda nós já vamos estar apresentando para a população esse projeto finalizado para debater, para estudar novamente com a população, ouvir sugestões e críticas. Na verdade, vai desburocratizar tudo, né? Vamos deixar mais simples as coisas. O cara vai lá, lei, pá, imposto, tá, já aparece tudo, né? E a gente vê que já existia um ministro chamado Beltrão, lembra dele? Nós temos que desburocratizar, o Brasil é muito burocrático com números. Tem empresas que faz o balanço dela, o trabalho para se verificar como pagam os impostos, ficam mais caros às vezes do que o próprio imposto que paga. Quer dizer, é muito... Eu sou a favor de que tivesse um imposto único, né? Ah, sim, né? Com certeza. O IVA todo mundo promete, mas ninguém, né? Os impostos hoje no Brasil são todo nível de cascata, né? Você tributarização, vai lá, vai aqui, vai lá. Mas então, parabéns para a pasta, e é justamente a sua... Pega no tino da sua pasta, né? Secretário de Negócios Jurídicos. Vou até perguntar para você, que faz parte da tua pasta, há muita inadimplência que você, fazendo uma análise da primeira das duas gestões do Toninho, a de agora, porque a anterior eu não sei, as duas do Paganini eu não sei, com a inadimplência dos IPTUs e outro, qual o imposto que mais se atrasa, que está mais deficitário em Itapira? O maior problema que nós encontramos é o IPTU. O IPTU ele tem casos de inadimplência. Ultimamente nós tivemos até leilão que foi pela prefeitura devido a esses casos de uma grande inadimplência, né? Não só quanto ao valor, mas também ao tempo que, né? O que, JP, eu não critico, porque nós vivemos num país onde há muita desigualdade social, a gente sabe como é difícil você, né, conseguir um bom salário, a luta do dia a dia, então assim, e a prefeitura para isso ela tem várias oportunidades, ela parcela, ela tenta renegociar, alguns anos se faz uma anistia, como toda gestão é feito, né, assim, então os casos que vão para leilão são os casos extremos, que além de muito tempo... Acabou, esgotou tudo quanto é recurso. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma inadimplência, mas nada, assim, assustador, considerável, né? Está dentro, acredito eu, julgo eu, dos parâmetros aí de uma normalidade. E com o advento triste da pandemia, ele agravou um pouquinho mais também. Agravou. Nós tivemos aí um agravamento por causa disso, reconhecemos esse problema e procuramos, da melhor forma possível, estar contornando e ajudando o contribuinte para solucionar isso aí. Mário, acabou a nossa entrevista, voou o tempo, tinha muito mais coisa para te perguntar, para a gente bater papo, mas eu gostaria que você ficasse à vontade, se eu não te perguntei alguma coisa, para você falar aqui. Não, o JP, eu quero agradecer aí o convite, é um prazer muito grande poder estar aqui, esclarecendo os assuntos da população, quero te parabenizar pelo programa, pela sua atuação, é excelente, a gente fica muito à vontade, é muito profissional aqui o seu espaço, a sua atuação, meus parabéns, tá? E quero marcar com você, quando eu tiver com esse código tributário pronto, eu vou vir apresentar ele aqui para você, nós vamos discutir o código tributário aqui na Itaplay. Tá certo, já está combinado, né, Rafael? Feito o acordo, vamos discutir, até porque é bom para a gente esmiuçar o código, né? Muita gente vai entender que esse novo código tributário municipal venha mesmo ajudar as famílias, né? Marinho, obrigado, fera. Nada, eu que agradeço. Obrigado, até a próxima. Falei aqui com o vice-prefeito da cidade de Itapira, Mário da Fonseca, mais conhecido como Marinho, um dos mais jovens políticos a iniciar sua carreira, e a matéria com certeza foi do meu querido amigo Fernando Gasparino na época. Ele era, se eu não me engano, o editor-chefe do jornal Cidade de Itapira. Obrigado ao meu querido Rafael Bertanha, Aninha Rodrigues, ao Gil Costa e a Mariane Regina. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras.
Casa das Telhas e Madeireira, Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219, telefone 3863-2048. Combal, variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC, tudo em elétrica e iluminação para a sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali, 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira, matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Funerária Itapirense, Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Laboratórios Medlabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mojimirim-Mogi Guaçu. E loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia.